Então, novamente, bom dia a todos, todas, todos que estão aqui para a gente conversar um pouco sobre essa questão de apresentações, slide, né? Uma coisa bem importante que a gente usa muito hoje em dia, ainda mais agora em pandemia, que a gente, quando faz apresentação, quando a gente faz reunião online, geralmente tem algum recurso, né, de audiovisual desse modo. Então, e quando a gente está nessas reuniões, né, geralmente algumas pessoas estão em celular, como a Mária, e às vezes fica bem difícil mesmo de enxergar mesmo as coisas, né, de ver o que a pessoa está apresentando, e se não atrai a gente, se não atrai o olhar, a gente mal olha, né, fica só escutando, e no ficar só escutando, às vezes a gente se perde mesmo, não perde alguma coisa que foi falada, não presta atenção, e então os recursos, esses recursos eles são bem importantes para a gente conseguir manter a atenção das pessoas para aquilo que a gente quer passar, né? Para aquilo que a gente quer apresentar, para aquilo que a gente está mostrando. E então agradeço a todo mundo que está aqui. Eu vi que bastante gente é do IF de Telemaco Borba, né? Acho que a Mari divulgou lá, então sejam bem-vindos. A Dani e a Mari, elas são do GPLEC também, eu também. Né? Oi? Oi? Ah, agora entrou no computador, Mari. A gente é do grupo de estudo e pesquisa em lazer e espaço e cidade, aqui de Curitiba, né? Coordenado pela professora Simone Hecker. E a ideia é que a gente veio, desde a disciplina de Fundamentos do Lazer, veio tentando aprimorar os slides, né? Tanto da disciplina e depois de outras, aí dos congressos, das apresentações, das defesas e tal. Então, e tentando aprimorar e buscando os recursos do PowerPoint mesmo para isso. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, né, para a gente poder seguir na apresentação. E daí, se caso vocês ficarem com dúvida em algum ponto, eu vou estar vendo vocês só pelo celular. Eu entrei pelo celular também, então eu estou vendo um pouco vocês, né? Mas pode me interromper daí para a gente retomar alguma coisa, né? Porque o PowerPoint ele tem bem dessas coisas, né? A gente entra numa caixinha, depois entra em outra, depois abre outra para poder achar o recurso, né? Então, às vezes, a gente se perde ali no caminho, né, para cada coisa. Então, fiquei meio à vontade para a gente fazer uma conversa mesmo. Né? Se a gente precisar trazer alguma coisa antes, a gente traz, não tem problema. Uhum. Credo, gente. Bom, então eu sou a Karine, né, que fez o convite para vocês lá, que fez a chamada. Então, eu estou ali no doutorado aqui em Educação com a professora Simone Hecker, né, no programa de pós-graduação em Educação aqui da Federal. E a ideia mesmo da oficina é a gente disseminar mais recursos para a gente ter, porque o que a gente vê, né, são slides difíceis de compreender muitas vezes, né, a gente está em congresso, está em defesas às vezes, e a gente não entende o slide, a gente não entende o que a pessoa está apresentando, ou por que ela está apresentando daquele modo, né, difíceis de ver mesmo, a gente não consegue ler o que está escrito, muitas vezes, sem criatividade, né, às vezes só um fundo branco, letra preta e nem por isso monótono, né, a gente mal olha por causa disso. Então, o que a gente sente é que esse conhecimento científico, que é o que a gente passa de professor, seja a gente professores lá da escola básica, né, da graduação, da pós-graduação, o conhecimento ele é científico, ele é válido, o que a gente está falando, e tem que ser responsável, tem que ser fidedigno, né, a gente tem que confiar nas coisas que a gente está falando, né, as pessoas podem discordar ou não, mas enfim, tem que ser confiável, mas também tem que estar acessível, né, a quem a gente está conversando. Né? Então, se é com criança, se é com adolescente, se é com jovem, com pessoas adultas mais velhas, ele tem que estar acessível àquele público que a gente está conversando. Né? Então, para isso que a gente pensa nesse objetivo de tornar os slides mais eficientes mesmo,
eles mostrarem aquilo que a gente quer apresentar. Criativos, né, para que as pessoas tenham curiosidade de olhar para eles. E expressivas, que eles expressem o que a gente quer falar para as pessoas. Então, eu vou trabalhar aqui a partir do Office, né, do Office Profissional Plus, que é o que eu tenho aqui no computador. E daí seria interessante que vocês abrissem o computador e o PowerPoint de vocês, né? Se não tem o computador, tem a versão online que ela é bem parecida com a do desktop, né? E inclusive tem algumas funcionalidades a mais, né? Outras a menos também, mas ela dá conta bem legal ali de fazer uma apresentação interessante. E pensar nesses recursos que o Office dá, não como tem gente que acha frufru, tem gente que acha desnecessário, assim, mas eles são ferramentas para a gente expressar aquilo que a gente quer expressar na apresentação. Se a gente, eu penso assim, né, se a gente faz toda uma pesquisa, né, se a gente tem todo um trabalho de pesquisa para formatar uma aula, para preparar uma aula, para fazer uma pesquisa às vezes de 4 anos, como é, né, o doutorado, de 2 anos no mestrado, seja um ano, né, do TCC. A gente trabalhou todo aquele tempo e na hora de apresentar, às vezes a gente apresenta de uma forma que as pessoas não se empolgam, as pessoas não mal conseguem olhar porque não promove interesse. Então, elas vão ser ferramentas de cores, de formas, de imagens, de esquemas mesmos para a gente poder trabalhar. Então, a primeira coisa é a gente escolher com qual programa a gente vai apresentar. Né? Já vi algumas oficinas, desculpa, barulho. Já vi algumas oficinas de Canva, e o Canva ele é bem interessante também, mas ele tem umas versões, agora algumas funcionalidades dele são pagas, então não é acessível para todo mundo. O Prezi também, ele é interessante, mas também a maior parte dos recursos legais são pagos. Né? O PowerPoint eu vejo que é o único assim que você, mesmo que compre ou tenha as versões paralelas, clandestinas, piratas, tudo mais, quando a gente tem acesso a todas as funcionalidades dele. Então, não paga mais por slide, né, não paga por imagem que vai utilizar, então ele é um pouco mais acessível, que eu acho sim, e é o que eu tenho mais também proximidade. Então, escolher e depois procurar templates interessantes. Né? E o que eu vou bater bastante na tecla é sempre vinculado ao tema da apresentação. Né? Se eu vou falar de escola na apresentação, porque eu estudo escola, não vou colocar um template que tenha a ver com a China ou com uma coisa que não tem nada a ver. Né? Então, esses são alguns dos sites que eu tenho usado, mas o Slides Go, na verdade, foi a Dani, inclusive, que me indicou, e eu não parei de usar depois disso, porque ele é bem útil e a gente vai para ele agora, para a gente olhar. Opa, eu vou compartilhar a tela de novo para a gente ir lá para o Slides Go. Janela, apresentação, programação. Estava olhando a programação aqui, gente. Mas o Slides Go, se a gente colocar lá no nosso... Ele vai abrir com essa cara pra gente. Aqui ele já tá logado, né? Fiz cadastro. Então já aparece minha fotinha ali, mas ele aparece mais ou menos essa cara. Então, ele é um site de templates prontos, né? Do Google. Então ele dá muitas opções de temas mesmo pra gente, né? E o que eu falo para uma dica, né, é começar pelo template, e se for por aqui, né, se for pelos Let's Go ainda mais, porque os templates dele tem vários formatos que às vezes a gente já consegue pensar na forma que a gente vai apresentar olhando o template. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar ali o que eu pesquiso, né, que é a escola, ali no buscador. A gente procurar templates que tenham a ver com escola. Aí pode ser qualquer outra coisa, ele tem milhares de coisas. Então, ele vai
trazer aqui os templates que tem a ver mais com escola. E aqui ele tem filtros, né? Como eu não tenho o acesso pago, eu vou no filtro free. Geralmente tem mais, inclusive, do que o premium. Porque daí no filtro free, ele só me mostra esses mesmo e eu consigo baixá-los. Bom, daí ele mostra as templates com relação a isso, os free. Aqui eu posso escolher alguma cor predominante, né? Gosto muito de roxo, então eu vou seguir o roxo ali. Ele vai trazer esses templates sobre escola, predominantemente de cor roxa, né? Então aqui, né, eu estou estudando questão do lazer na escola, né? Não vai ter muito sentido eu escolher o slide que tem o menininho chorando. Então a gente sempre tem que pensar no tema da apresentação que a gente está querendo passar. Então, bom, achei um aqui que eu gostei, né? Esse aqui seria bem interessante, né, para tratar com crianças, né? Ele tem uma flechinha aqui que me ajuda já a ver os próximos slides desse template. Então ele vai mostrando ali para a gente não precisar baixar e daí ver que não atende o que a gente quer. Então, poxa, se eu quero dar uma aula ali para um ensino fundamental, né, no remoto, isso aqui atenderia bem, né? Então, gostei desse, vou baixar. Então, vou fazer o download. Tá, então ele tá me dando a opção de modelo pago ou grátis, eu vou no grátis. Ele vai demorar um pouquinho, vai baixar, depende da conexão. Ai, meu Deus, não, ele foi para outra coisa. Ah, não, tá aqui. Aí, ele baixou. E agora eu vou abrir. Pois bem. Daí no Slides Go, ele dá essa primeira opção de capa. Daí o segundo slide ele fala o que contém o template, né? Quem lê inglês vai entender melhor, mas senão a gente joga lá no tradutor. Mas ele geralmente traz uma estrutura meio pronta, né? Um slide de agradecimento, recursos alternativos de imagem que já estão incluídos, vamos dizer, nesse pacote do slide, né? Fontes coloridas, ilustrações. Oi. Só um pouquinho. Aqui ainda está aparecendo a imagem da internet da página ali, do download, sabe? Uhum. Compartilhamento, compartilhar. Eu até desliguei minha câmera achando que era um problema com a minha internet, que hoje não está ajudando. Aí, agora sim. Você compartilha uma coisa, ele compartilha só aquilo, né? E não tem a opção de página inteira, não achei essa opção, pelo menos. Estão vendo aqui agora? Apresentação do monstrinho? Sim, agora sim. Sim. Então, aqui ele fala o que contém o slide, depois a ideia é tirar esse slide aqui, né, do que contém. E depois ele vai dando para a gente essas opções de template mesmo, então, de títulos, de tópicos, com as imagens, com os desenhos. Então, aqui tudo editável para a gente conseguir modificar, né? Algumas imagens também são editáveis, a gente consegue movê-las de um lado para o outro, copiá-las para poder colocar em outro lugar, e algumas não são. Esse monstrinho é ainda. Aqui, ó, opção de calendário, né? A gente quer tratar de calendário, de planejamento.
Então, ó, caixas de texto que, né, chamam a atenção para o que vai estar lá dentro, gráficos, tópicos, né, notas importantes, né? Então, caixas de texto que chamam a atenção também, tipo, coloridas. E daí tem outros templates, claro, que são mais elegantes, mais clássicos, mais minimalistas, alguns também. Então, depende para que público que a gente vai trabalhar, né? Com que pessoas. Então, aqui esse é um exemplo só de template. Deixa eu ver. Ó, aqui também, coisa que dá para mover. Ó, esse aqui é um exemplo do que não dá para mover. Essa imagem de trás, ela tá fixa ali, ela não se move. Né? Então, se eu não quero usar essa imagem atrás, ou eu copio e colo aqui uma outra imagem, né, para ficar atrás dessa caixa de texto, ou eu só excluo esse slide e coloco outra imagem. Aqui, mapa mundi. Isso daí sempre, quase todos têm esses desenhos de computadores, né, com algo que pode estar escrito lá dentro. Tablet, de celular, né, para a gente trazer informações que sejam talvez relativas ao algo que está na internet. E o slide de agradecimento, né? Daí ele deixa esse slide aqui, né, para a gente já ter o crédito, né, para a gente poder dar pro Slides Go, né? E as imagens do FreePic, né? Daí, se for uma apresentação que vai ficar pública, é importante deixar, né, para ter esse crédito mesmo, né? E daí aqui são os recursos alternativos, né? Que são essas imagens que ele dá para a gente copiar e colar onde a gente quiser, da forma que a gente achar melhor. Então, são essas imagenzinhas. E depois que a gente terminar a apresentação, a gente exclui todos os slides que a gente não usou. Tá? Então, aqui outros recursos. Tem, né, os monstros, pack de monstros felizes, coleção com 8 monstros, coisas assim. Ele vai falando o que tem, né, pra gente poder usar. Dá algumas instruções de uso, né, que pode modificar o template, pode usar em projetos personalizados, comerciais, mas sempre ali dando o crédito ali para o Slides Go. Users, daí, isso aqui é interessante, né, são as cores, opa, desculpe, são as cores que são usadas na apresentação, né, então você, bom, isso aqui é pensado por pessoas ali do marketing, do design, né, então são cores que combinam, né, com esse fundo, né, então é legal a gente dar ideia para essas cores, né, não só jogar de lado e usar a cor que a gente quiser, né, então, daqui a pouco eu vou falar mais de cores, né, daí eu vou voltar nisso. Então aqui, coisas que eu gosto também no Slides Go, ele dá pra gente essas imagens, umas animações, deixa eu ver, não sei se vai, que elas ficam mexendinhas, não sei se vocês conseguem ver que elas estão mexendo. Então, dependendo do slide, é interessante também usar. E esses outros recursos gráficos, que são bem interessantes para a gente usar como caixa de texto, quando a gente precisar de caixas de texto. Né? Por exemplo, eu quero usar esse primeiro, né, como uma caixa de texto, eu já usei qual? Esse aqui eu já usei uma vez. Então, eu seleciono ele, Ctrl C, copio, e vou lá no slide que eu quero utilizar. Por exemplo, vamos utilizá-lo aqui. Né? Não quero usar esse, então deleto. Quero usar esse aqui que eu colei. Né? Deixo ele de um tamanho acessível, né? Que dê pra... Daí ele tá transparente atrás, né? Porque ele vem assim. Então, eu seleciono a parte que eu quero. Por exemplo, ali aquele balãozinho branco, ali, tá bem difícil de ver, mas já vai ficar melhor. E vou em forma do formato. E vou em preenchimento da forma. Né? Que eu vou escolher a cor, vou deixar branco aqui, ó, pra gente poder visualizar melhor. Ali ele tem um outro círculo, que eu vou selecionar o círculo e vou colocar esse rosa aqui.
E aqui ele tem um outro gráfico ali do lado, que eu vou deixar branco também, para combinar com o branco daqui. Ali eu deixei a caixa de texto antes e vou deixar o texto preto, para poder contrastar com o branco. O contraste ele é sempre importante para a gente conseguir enxergar mesmo. Vou deixar azul escuro aqui, que é o... Ah, e ele tá atrás, então eu tenho que trazer para frente. Então eu vou em organizar e trazer para frente. Então aqui daí eu coloco o texto que eu quero. Então eu peguei o recurso lá, que ele me dá, lá naqueles recursos gráficos, né? E trago para cá, tiro aquela caixa de texto que ele coloca e coloco esse outro recurso. Ah, quero usar aquela cor lá que ele tá me dando, aquelas... Tem um nome, acho que é Pantones até. Cadê as cores? Cores aqui, ó. Quero usar essas cores lá, como é que eu uso, né? Não dá para copiar e colar daqui. Daí, várias vezes eu uso de táticas, de chucho mesmo, para poder fazer as coisas darem certo. Então, eu, por exemplo, dou muito print screen. Vou print screen, vou lá na página que eu quero, que é essa daqui. Vou ver. Eu quero deixar essa bolinha rosa com aquele mesmo rosa ali, que eu não sei se tá igual. Ou quero deixar com outra cor, com esse salmão aqui, por exemplo. Né? Então, eu vou na bolinha, seleciono a bolinha, vou em forma de formato de novo, e vou em preenchimento da forma. Como eu não tenho certeza se aquelas cores ali são a mesma que eu quero, eu vou em conta-gotas. Conta-gotas, ele vai pegar a cor que eu selecionar com aquele pequenininho, conta-gotas pequenininho ali. Então, eu quero essa. Então, eu vou ali e coloco a cor que eu quero. Beleza, já fiz o que eu queria, então deleta aquele print screen que eu coloquei. Eu uso isso para muita coisa, assim, esse conta-gotas, porque às vezes a gente não dá para ver mesmo se é a cor exata que a gente quer. Tá? Então, conta-gotas, ele resolve bastante coisa. Deixa eu aceitar algumas pessoas. Ah, acho que a Mari caiu. Caiu, Mari. Caí, desculpa, Cá. Ah. Bom, essa é a questão dos templates. Agora a gente vai para a questão do esqueleto, das... Tá, vocês estão vendo a apresentação ainda com as cores aqui? Os monstrinhos? Então, Sim. Isso. Uhum. Então, esses dois sites são interessantes da gente guardar, para a gente sempre ter aí opções, né? E uma coisa que eu sempre faço é, quando eu termino a apresentação, né, eu nunca excluo os slides antes de terminar. Então, e eu salvo a apresentação com aqueles slides a mais mesmo, né, no final, salvo ela daquela forma para depois, se eu quiser reutilizar aquela apresentação, eu ter aquelas outras opções de slide também, aquelas outras opções de recursos alternativos, aqueles monstrinhos e tal, porque o Slides Go pode, de repente, sumir, não ter mais, não existir, ou ele deixar aquele recurso pago, né? Então, se eu já baixei, já tenho, ter para sempre. Daí, na hora de salvar para apresentar, sim, salva só a parte que a gente quer apresentar. Então, seguindo, é interessante sempre fazer um esqueleto da apresentação, né? A gente tem um esboço mesmo, ou no papel, né? Bem aí, raiz, ou direto no PowerPoint, né? Se a gente já tiver essa opção, o texto ali, a gente vai... O texto que a gente está apresentando, né? A pesquisa em si já tiver no computador. A gente tirando as palavras-chave, tirando as citações que a gente precisa e já deixando no PowerPoint para facilitar essa montagem, né? Então, precisa de um slide de capa bem interessante, né? Precisa ter o nome da gente, o que vai falar, e imagens que tenham relação com o que você vai mostrar. Né? Então, só dando um exemplo do slide de capa da oficina, voltando lá, que a gente
né? Eu montei a partir da chamada, né? Daquele banner da chamada. Então, e aqui, gente, aquele banner eu fiz no Canva, né? Então, para trazer... Olha, de novo ele saiu. Teams é chato. Bom, então, para trazer do Canva para cá, não dá. É bem ruim, para baixar em PowerPoint ele desconfigura tudo. Então, geralmente o que eu faço é uso print screen, né, para poder dar certo. Então, se a gente for desmontar isso aqui, ó, ele tá todo recortado e colado, né, igual tava lá a data, né, no banner. Então, ele tá todo recortado e colado e com caixinhas atrás da mesma cor do banner, né, para a coisa não ficar com um tom diferente. Então, foi isso que eu fiz, né, para poder dar certo, para poder, vamos dizer, a identidade visual, né, ficar a mesma do que foi convidado e para o que as pessoas estão vendo. E agora, o PowerPoint não está respondendo. Voltou. Né, então, para fazer isso, copiei, colei, né, aquele print screen mesmo e fui recortando as partes que eram interessantes. Às vezes isso não dá certo, porque às vezes as coisas ficam muito... Dependendo do tamanho que eu aumento, ó, a gente pode ver que a letra ela fica pixelizada, não sei como é o nome disso, mas ela perde o foco mesmo por causa da qualidade mesmo do print screen, né? Ele não é uma foto cheia de pixels para a gente aumentar o quanto quiser. PNG, né? Que o pessoal fala no design, no marketing. E, bom, essa bolinha aqui, por exemplo, não tinha lá, eu não tinha como copiar uma bolinha lá para colocar aqui, né? Então, o que eu fiz, eu inseri uma forma, inserir formas, né? Ele tem várias que a gente tem possibilidade, inserir uma bolinha mesmo, para ela ficar bem bolinha. A gente clica 2 vezes nela, ela aparece essa barrinha de forma, de formato, né? E a gente pode deixar ela aqui, ó, com o mesmo tamanho, que daí ela fica bem simétrica, bem esférica, com 3,68, dela fica perfeita, né? E, de novo, usei o conta-gotas para poder pegar a cor exata que eu queria na bolinha. Então, preenchimento da forma, conta-gotas e coloquei o amarelo ali. Às vezes ele fica com contorno, né? Então, a gente tira o contorno. Ali embaixo do preenchimento tá a linha de contorno. A gente clica e deixa sem, ou coloca a cor que a gente achar melhor, né? E vai dispondo ali esses recursos gráficos ali, justamente para deixar mais chamativa essa capa, né? Que é o que vai estar, uma das coisas que vai chamar muita atenção para o que a gente está mostrando. Então, já destruí tudo a capa, então vamos para lá. Cá, acho que até isso é um segredo, né? Sempre quando tiver alguma coisa organizada e você quiser mexer para testar alguma coisa, copia também, porque daí, né, se não gostar, não der certo, só deleta e já. Isso, daí já tem outro, né? Tem base. Exato, ia ter colado, copiado. Depois eu fecho e não salvo. E como cá tem muitos recursos, né? Porque como eu sou de uma geração que fica com medo de estragar o negócio e nunca mais conseguir arrumar, acaba não mexendo, né? Não fazendo esse movimento que você está aí, que eu estou anotando, de recursos mesmo que o PowerPoint tem e que a gente não, eu, né, falando por mim, que não usava com medo de estragar, que daí, né, vai acabar com o meu trabalho, aí eu nunca mais vou poder mexer nesse negócio. Então, eu estou muito feliz aí com essa possibilidade de saber que não estraga, né? Não. Pode trocar o negócio que não estraga. É igual a Dani falou, né? Se eu quero mudar esse slide aqui, né? E tô com receio de estragar ou qualquer coisa assim, depois não conseguir voltar, eu posso vir duplicar slide, né? Aqui, a parte direita do mouse, né? O lado direito do mouse, vou em duplicar. Então, ele vai copiar exatamente o mesmo slide. Então, eu mexo naquele, tiro do lugar, mudo a cor, vou fazendo o que quiser na minha cabeça. E se não der certo, né? Tem o outro ali de Porto Seguro. Bom, a gente tem que ficar atento também às fontes que utiliza.
As fontes é o tipo da letra, né, que a gente vai usar na apresentação. Para a gente combinar o tipo de fonte também ao conteúdo também que a gente está apresentando, né? É bem monótono também quando a gente vê a apresentação sempre com o Arial, sempre com o Times, ou sempre com aquele calibre, né? Que geralmente o PowerPoint vem. Porque é o que ele já vem, né? E o Arial e o Times, eles lembram muito a questão de texto, né? De texto formal. E uma apresentação, ela, a não ser que seja esteja no edital, tenha alguma norma, né, da onde você vai apresentar, ela não necessariamente precisa seguir uma BNT da vida. Bom, então essas fontes ali estão no PowerPoint mesmo, né? Calibra, Segoe, Kandara, Mayandra, Gautami, Corbel, elas estão no PowerPoint e são boas de visualizar, elas não têm muito rebuscado nelas, né? Então elas são fáceis de visualizar. Essas aqui também, elas estão no PowerPoint, mas aqui a gente já tem que tomar mais cuidado de usar ou só num título, ou né, coisas que vão ser escritas muito poucos, que vão ser textos bem curtinhos, né? Como o título, por exemplo. Né, o Gabriela, que dá uma arte assim, de mais elegância, né? O freestyle de mais, talvez, casual. Kristen, o mais infantil, Pristina também mais elegante, assim, o Harrington, e esse tem um Pulsans. Então, eles são um pouco mais rebuscados e depende da quantidade de texto que a gente vai usar, eles não atendem, porque as pessoas não vão conseguir ler rapidamente. Então, essa fonte escolhida pode ajudar a comunicar, né? A Moboran, talvez um pouco mais de seriedade, a MV Bole, talvez mais descontração, a Arial, uma formalidade, e evitar essas fontes muito rebuscadas mesmo, né? Por exemplo, ali embaixo, né? Essa ali, a mais gótica, né? Mais medieval, ou essa daqui que tem partes muito estreitas e ela é alongada, ou a outra que parece mais gótica, ou aquela, enfim, nesses estilos que lembra convite de casamento. Então, essas a gente tem que usar muito pouco ou evitar para que as pessoas que vão ver a apresentação consigam enxergar. Não utilizar fontes pequenas, né? Eu estou olhando aqui pelo meu celular do lado e, dependendo do local, fica muito de projeção, seja o celular, seja um projetor, né? Quando a gente voltar a essa vida de projeção de projetor, vai ficar muito difícil de visualizar, né? Então, ao contrário disso, a gente usa fontes grandes, a gente usa sinais, né, para as pessoas conseguirem visualizar e para a gente não se perder também, né, na descrição do slide, né? Então, fontes pequenas são de difícil visualização, né? Elas vão dificultar as pessoas visualizarem, às vezes até a gente mesmo apresentando, dependendo se for uma apresentação presencial, a gente não consegue enxergar, daí precisa ficar olhando o slide muito tempo para conseguir ver e falar sobre o slide. Então, é importante também ter um contraste, né? Então, sempre letra clara em fundo escuro e letra escura em fundo claro, né? Isso é bem importante. E testar, né? Para a gente ver antes, né? Então, faz a apresentação, monta 1, 2 slides e coloca lá em apresentar, né? Aqui embaixo. Ó, saiu de novo. Coisa chata. Janela. Ai, gente. Se vocês souberem como é que eu faço a tela inteira de uma vez só e ele não sair, vocês me avisam, que eu não sei. Então, a gente está mexendo no slide, tá editando, então sempre dá uma olhadinha lá na apresentação de slide, para a gente ver na tela toda se aquilo tá ficando bom, né? Porque às vezes no pequenininho parece que tá bom, mas quando a gente põe na tela inteira, a gente vê que precisa mudar. E muitas pessoas não vão conseguir enxergar mesmo, seja por daltonismo ou mesmo por deficiência visual, e daí é importante a gente descrever todo o slide, o que a gente está mostrando, né? Inclusive tem umas bolinhas ali coloridas, né? Com números escritos. Se vocês não estão vendo os números, é bom procurar um médico.
E é o 5 e o 6, inclusive, tá? Vocês não estão vendo ele. Importante. Não colocar muitas informações no mesmo slide, isso é bem já clichê, né? Colocar a palavra-chave e tudo mais, mas a gente esquece. E quando a gente vê, já tá o textão lá. Então, a ideia é dividir as informações em vários slides, né? Com o PowerPoint, a gente não paga mais por slide, então a gente pode dividir, não tem problema, colocar um de cada vez. Mas é interessante colocar a palavra, né? Colocar o termo-chave ou a imagem que vai significar aquilo que a gente está falando e ficar um tempo falando sobre aquilo, né? A gente não vai só falar e, então, citar, né? Citar. Então, a escola tem o pátio, daí colocar o pátio ou a sala de aula, a cantina, né? Não adianta ir passando se a gente não vai falar de cada um. Aí compensa colocar tudo no mesmo slide, né? Se for uma lista. Desculpe. Agora, se for falar de cada um deles, aí compensa colocar num slide só, porque daí a pessoa vai olhar, pátio. Daí ela vai pensar no pátio, eu vou estar falando do pátio, vai ter uma imagem sobre um pátio e ela vai focar no pátio. Né? Mudou, vou falar da sala de aula, ela vai focar na sala de aula, eu estou falando da sala de aula. Né? Se eu for só citar, aí compensa colocar numa lista só, né? Porque daí ela não vai ficar pensando em cada um deles, vai pensar no conjunto geral deles. Então, a gente vai preferir sempre imagens, infográficos, vídeos a textos, né? Porque é o que as pessoas mais prestam atenção. É o que vai ficar gravado na cabeça delas, são esses recursos, né, que a gente vai utilizar. E também utilizar caixas de texto, smart arts ou imagens da internet. E daí a gente vai passar ali por cada um desses para a gente conseguir saber como põe cada um desses, como trabalha. Daí, gente, já são 9h40, daí queria até combinar com todo mundo, esqueci de fazer isso antes. De até às 10, daí a gente faz uns 10 minutos de intervalo para olhar as crianças, para ir no banheiro, pegar um café, essas coisas. Daí a gente dá uns 10 minutinhos e a gente volta, tá? Bom, então vamos lá para a ideia de colocar a imagem. Acho que ele vai sair de mim. Então a gente vai, para inserir imagem, aprendi esses dias, inclusive, né, que a gente pode vir aqui em inserir, né, se nosso computador estiver já conectado à internet e tudo mais, né, a gente pode vir em imagens e imagens online. Ele tem um buscador bem bom, né, embutido no PowerPoint. Aí só demora um pouco para carregar, às vezes. Então, ele vai tirar essas imagens online dessa plataforma do Bing, é tipo um Google mesmo, do Microsoft. E tem bastante opção. Então, se eu quiser procurar, por exemplo, por Covid. E daí eu achei bem legal que ele tem esse filtro de somente Creative Commons, que são imagens elas são livres, né? De uso livre. Algumas delas não têm, aquelas não falam para dar o crédito, né, para o autor, mas pelo menos elas são de uso livre, então a gente não vai ser processado por usar. E daí aqui ele tem bastante opção, né, para que a gente quer usar. Eu fui até o final e ele abriu mais coisas ainda. Então, e aí a gente pode procurar por qualquer coisa, né? Aqui, então aqui é uma forma de procurar imagens online. Daí eu vou procurar também lá vou mostrar para vocês também direto pelo Google. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui o Google. Deixa eu voltar, compartilhar a tela, pra vocês verem o Google. Beleza. Então, aqui no Google, a gente vai pesquisar, por exemplo, de novo, por Covid. E lá, Covid, vai aparecer, né, as notícias e tal, a gente vem em imagens.
ali em cima, logo abaixo da barra de busca em imagens. Em imagens aí vai aparecer, né, trilhões de coisas diferentes, muitos daqui que tem lá no Bing também. Aqui tem uma ferramenta que eu acho bem legal, que é para a gente procurar imagens, ó, em ferramentas, ele vai aparecer tamanho, cor, tipo, tempo, né, tempo de postagem e direito de uso. Quando a gente vai usar, por exemplo, num banner, que a gente vai imprimir grande, é interessante a gente colocar em tamanho grande também, porque daí a gente vai inserir no banner e não vai desformatar quando a gente imprimir. A questão de cor é interessante quando a gente procura em transparente, ele vai ter um fundo transparente. Então, se eu copiar, por exemplo, esse covidão aqui, é para ele ser transparente, o fundo dele. Então, eu vou em lado direito, copiar imagem, e volto lá na minha apresentação. Acho que eu vou ter que compartilhar de novo com vocês. Vou ter. Compartilhar. Tá, apresentação. Então, eu volto aqui na minha apresentação e colar. Aqui, colar. Cadê? Opções de colagem, né? Ele dá, na verdade. Daí, geralmente, eu venho nesse último aqui, como imagem, e aparece o covidão lá, bonito. Só que não. Tá, então, ele... o fundo tá o que eu coloquei mesmo lá antes, né? Na apresentação, e ele fica sem as bordas, né? Então, não dá aquela impressão de quando a gente faz o cartaz para o ensino médio, que eles cortam assim as imagens e só vão colando, então não dá aquela impressão de imagenzinha colada com a cola branca. Né? Deixa mais elegante, deixa mais atrativo, né, para olhar. Bom, então essa é para a gente procurar essas imagens aí sem fundo, né? Voltando lá no Google, aqui a gente também, isso aqui, essas imagens também têm direitos autorais, né? Então a gente precisa copiar da onde a gente pegou, né? Se a gente, principalmente quando é uma apresentação aí que vai para, sei lá, vai para o Google, vai para o YouTube, vai para muitas pessoas, né? Não é interessante que a pessoa que fez a imagem veja depois que a imagem dela foi usada sem nem citar que era dela. Então é importante ali a gente tirar da onde foi, colocar do ladinho lá da onde foi tirado. Aqui, na questão de direitos de uso, nessa abinha, a gente consegue também pegar imagens só que tenham licença Creative Commons, né, que é esse uso mais livre, ou que tenha licença comercial. Então, pegando o Creative Commons, que a gente sempre prefere, que não precisa pagar, a gente também... Ó, esse aqui é do Pixabay, até que eu vou comentar daqui a pouco. Opa, foi para lá. Então, esse aqui é o que está no Pixabay lá, e a gente também só precisa... essa aqui, olha, tem uma atribuição não requerida, então a gente não precisa colocar o nome do Pixabay lá se quiser, se não quiser. Né? Então a gente pode só copiar e colar na nossa apresentação e não precisa se preocupar muito. Então tem essas imagens também que são gratuitas aí na internet, que às vezes nem não precisa colocar esse crédito, né? Que a gente não vai precisar se preocupar muito com isso, né? Dependendo de outras coisas, né? Principalmente foto, né? Essas coisas aí são um pouco mais delicadas porque são pessoas, né? As pessoas que tiraram a foto e às vezes veem por outros meios que a foto dela foi utilizada, assim, nem citá-la. Bom, voltando para a apresentação. De compartilhamento. Então, a gente inseriu imagem. Agora, a gente vai inserir infográfico.
O infográfico, a gente pode usar... O infográfico, assim, é um gráfico por imagens, né? Então, diferente daquele gráfico lá que mostra exatamente a barrinha do 10%, exatamente a barrinha do 15%, exatamente... a gente pode fazer um infográfico, que ele não representa exatamente proporcionalmente aquilo que a gente está falando, mas a pessoa que está ouvindo, ela entende. Por exemplo, lá no SlideSchool, ele tem umas opções bem interessantes de infográfico. Deixa eu compartilhar lá de volta. Nossa, gente. Então, se a gente for lá mais para baixo, lá no SlideSchool, aqui, ó, esse próprio aqui já é um infográfico, né? Porque não necessariamente isso aqui represente 30%, essa parte mais rosinha. Talvez não represente, não seja proporcionalmente o 30%, mas eu consigo entender que é o 30% porque ele divide, ele mostra o número, eu vou falar que é 30%, então o gráfico está ali para informar visualmente que há uma divisão, que há uma proporção, que há uma porcentagem. Mas ele não precisa ser o real, né? Até porque os gráficos os gráficos reais, né, eles são de mais difícil interpretação. O SlideSchool também dá os gráficos mais lá ao final. Ele dá esses gráficos aqui, por exemplo, né? Esse com linhas. Deixa eu copiar. Aqui, vou colocar um slide aqui a mais, só para a gente conseguir ver bem o contraste dele. Então, é um gráfico que me dá várias informações, ó, e cada uma tem um tamanho. Então, se eu quero mostrar que numa escola, né, as turmas estão cheias de determinadas proporções, os sextos anos estão mais cheios, então posso puxar uma linha aqui e dizer que esse aqui é o sexto ano, né, que é o que está maior, ou o outro está mais cheio, né, eu puxo uma linha para dizer que esse é o sétimo, enfim, o que a gente quiser. Tem outros também, né, como por exemplo esse aqui, vou botar ali, esse e copiar esse. Esse aqui tem barrinhas cheias e barrinhas vazias, né, que eu posso apresentar, então, algo que está... Se é uma informação que é dividida em duas coisas, né? Tantas pessoas querem sim, tantas pessoas querem não, para uma determinada pergunta. Né? Então, eu consigo mostrar isso a partir das barrinhas, né? Não necessariamente só colocando os números, né? Porque a informação visual vai ajudar as pessoas a entenderem isso, né? Qual que está predominando, né? O sim ou não, o vazio ou cheio. Então, são recursos infográficos, né? São esses gráficos que são mais informativos, né? Do que proporcionais. E daí vai ter outros aqui também, né? O das pizzas, acho que tem mais aqui para baixo. Os gráficos de hierarquia, os infográficos aí de caminhos, né? De ordem, né? Se a gente vai apresentar uma metodologia, né? Que a gente fala os pontos que a gente passou, os principais pontos, esses são interessantes. Tá falhando. Aqui também, ó. Ele dá várias opções, uma inclusive de lâmpada, né? Se a gente quiser mostrar várias ideias que um grupo teve, né? Não precisa ser só naquela listinha básica, né? De pontinhos um embaixo do outro, né? A gente pode mostrar a partir da lâmpada, ou a partir do cérebro aqui, a partir do quebra-cabeça. Várias opções que é bem divertido, assim, quando tá pensando na informação. Eu acho divertido, né? Pelo menos. Quando a gente tá pensando na informação e vai olhando para essas coisas e pensando, não, essa aqui não dá, essa dá, talvez essa dê, essa eu vou deixar guardada no cantinho que talvez eu use. Então, a gente vai olhando e vai deixando a nossa apresentação, ela padronizada, ela segue um padrão, ela segue um formato, sim, mas ela não tá igual, não tá um slide igual ao outro. Então, a pessoa, ela vai querer olhar para o seu slide porque ela não sabe o que vai aparecer no próximo. Então, ela vai querer saber o que vai estar lá, então ela vai olhar e
se focar mais no que a gente está falando, né, no que a gente está apresentando. E aqui também, vários infográficos interessantes, né, de quadradinhos, aí com mais, só com o contorno ou cheios. Aqui é igual aquela pirâmide etária, né, que a gente vê no IBGE. E aí vai da gente mesmo pensar no que a gente quer que as pessoas entendam, né, e qual gráfico atende melhor isso, né, porque às vezes é um super bonito, igual o do cérebro ali, pelo menos, né, é um super bonito, mas não tem nada a ver com o que eu quero falar, então não adianta usar. Mas eles conseguem ser preenchidos, Ká, ou a gente não consegue preencher? Consegue, eu vou inserir um slide aqui, ó, e vou copiar o cérebro ali. Cadê o cérebro aqui? Copiei o cérebro e colei aqui. Não quero ele desse tamanho, né? Quero ele maior. Então, eu seguro sempre aqui do lado na diagonal para puxar e ele aumentar proporcionalmente. E até, cara, nesse processo aí, se você quiser bem certinho, aperta o Shift, eu acho, e faz essa puxada, e aí eu acho que ele vai bem certinho. É verdade. Tipo, ele não, sabe, não se movimenta ali. Eu aprendi esses dias também. Vou para baixo e ele tá indo proporcional. Isso. Apertando o Shift e puxando. Legal. Porque aqui, ó, se eu segurar na diagonal, mas também puxar para cima, ele também fica lá todo desformatado, horroroso, feio. Então, não queremos ele feio. Então, segurei. E ele ficou bonito. E daí aqui ele não tem caixa de texto do lado, né? Então eu posso inserir. Vou inserir caixa de texto e desenho ela onde eu quero. Vou lá. Por exemplo, seleciono a caixa de texto na bordinha, deixo ela numa cor bem contrastante com o fundo, coloco lá na fonte que eu quero, por exemplo, Candara. Seleciono de novo e aumento essa fonte, para isso estar ligado lá na ideia 1. E assim por diante. Daí que eu posso copiar para ficar na mesma formatação, né? Selecionar ali no cantinho, Ctrl C, saio dela, Ctrl V e vou colocando ali nos lados, né? Para a gente poder ir preenchendo com o que a gente quer. Precisa. Dá para brincar muito com essas coisas aqui. E usar em outros slides, né, inclusive, né, porque a gente posso, quando eu tô com um PowerPoint aberto aqui do lado, né, um outro PowerPoint, se eu copio, por exemplo, esse gráfico, eu consigo copiar lá no PowerPoint. Então, numa apresentação que eu já tenho, que eu quero deixar ela mais incrementada, né, eu consigo utilizar esses outros recursos aqui do Slides Go também. Bom, gente, mais 5 minutinhos, daí acho que dá pra gente mostrar os... Deixa eu voltar lá. Os vídeos. Eu mostro os vídeos e a gente faz a pausa. Aqui. Isso. Bom, então, aqui eu vou tirar o covidão fora. E vamos inserir um vídeo. Vou tirar isso aqui também. No inserir, então, a gente tem lá, tem várias opções, né? Novo slide, tabela, imagens, fotos, uma foto que você quer tirar agora e tal. E dentre essas várias opções, a gente tem mídia. E dentro do mídia, o vídeo, pode ser um áudio também, uma gravação de tela. Então, a gente vai procurar o vídeo. Procurar um vídeo pode ser online, né? Se for um vídeo do YouTube, que a gente saiba que tem a ver com a nossa apresentação, a gente precisa mostrar, ou pode ser desse dispositivo. Eu vou escolher aqui para escolher do computador. Aqui eu deixei o vídeo preparado para colocar, né? Então, vou lá procurando pelas pastinhas até achar o vídeo que eu quero. E selecionei e inserir. Demora um pouquinho, mas ele insere. Daí aparece como uma imagem pra gente. A gente pode aumentar, inclusive, diminuir,
né? Se é um vídeo que eu quero que as pessoas enxerguem, que é importante que elas vejam, que eu quero que as pessoas entendam, eu não vou deixar pequenininho, eu vou deixar grande. E ele vai aparecer dentro da minha apresentação. Quando eu estiver apresentando e chegar nesse slide, vai aparecer esse quadrão preto aqui, primeiramente, e quando eu der o play, ele vai aparecer para as pessoas, né? No online, a gente tem que prestar atenção se a plataforma ela consegue, né, transmitir, questão de som. Às vezes a internet das pessoas também trava por falha de conexão também, né? Então, é meio perigoso ainda colocar vídeo nesse formato, né? Quando a gente está na sala presencial, né, que a gente sabe que todo mundo está vendo a mesma coisa que a gente está vendo, é mais fácil. Colocando ali para apresentar, ele vai aparecer essa coisa estranha aqui, mas assim que eu der o play, e aí vai. Não sei se vocês conseguiram. Mas eu consegui ver, mas eu não consegui. Eu consegui ver, mas não ouvi. Não tinha áudio. Eu acho que eu não habilitei aqui. Deixa eu vir de novo aqui. Esse áudio aqui da plataforma aqui, né, que você estava usando, eu acho. Aqui, a introdução do computador. A gente tem que atentar para essas coisas também, né? E daí, esse recurso é bem interessante, que a gente não precisa sair da apresentação para abrir um vídeo, né? Porque às vezes a gente tá nervoso, às vezes a gente perde, a gente não sabe onde está. Então ele já fica ali dentro, já fica fácil. Veja se vocês conseguem ouvir agora. Sim, agora sim. É isso aí. Opa, daí seria esse para inserir vídeo. Beleza, gente? Daí agora eu vou pedir licença para a gente fazer aqueles 10 minutinhos. E voltar daqui 10h10, né? Tomar uma água, fazer um xixi, pegar um café. Beleza? E a gente já retorna. Daí, se tiver dúvidas, né, antes disso, né, também, a gente já pode retomar também para passar os passos certinhos. Beleza. Beleza, gente? Daqui a pouco. Até. Apresentação. Bom, gente, retomando então, aqui após a nossa pausa do café, da roupa para lavar e de ver as crianças, a gente vai voltar ali para a questão dos... A gente já passou pelos infográficos, pelas imagens, pelos vídeos. Então, a gente vai para o Smart Art agora. Opa, desculpa. Para o Smart Art e para as... Opa, esqueci que está com animações. Para os Smart Art e imagens da internet, né? A gente já procura imagem ali para fazer essa ilustração, né, do que a gente está falando, mas também imagens de caixa de texto também, que tenham relação aí com o que a gente está mostrando. Então, primeiro, o Smart Art. Esqueço que quando eu aperto S que ele sai. O Smart Art ele é uma função bem já mais antiguinha já do PowerPoint também. A gente vai lá em inserir e ele fica aqui do lado das formas, dos ícones, né? O Smart Art, que são caixas de texto, basicamente, né? Mas de forma mais dinâmica, né? Vou copiar esse fundo aqui, ó. É uma forma que eu coloquei ali para deixar o fundo mais clarinho. Então, quando a gente vai em Smart Art, a gente tem várias opções também. E o PowerPoint já avançou bastante nisso, né? Antes eram bem poucas opções.
Então, a gente vai ter tudo, daí a gente vai ter um pouco mais focado ali no que a gente quer. Então, tem a lista, né, pontos que a gente quer listar, apontar, descrever, talvez. Processo, é bem importante quando a gente vai descrever metodologias, por exemplo, ou processo de fabricação de qualquer coisa, ou alguma coisa assim. Um ciclo, né, quando esse processo não é linear, ele é cíclico, né, ele vai e volta e continua, ou as coisas têm ligação direta uma com a outra. A hierarquia, quando a gente quer mostrar o que vem antes, o que vem depois, o que é mais geral, o que é mais específico. De relação, que é bem interessante, né? Relação uma com a outra. Matriz, que daí são separações aí mais em, como se fossem tabelas, assim. As pirâmides, né? Bem importante quando a gente quer mostrar, tem uma coisa que é mais no topo, uma coisa que é mais base, e de imagens. Mostrando um pouco ali dos mais básicos com a lista, eles têm desde bem básico, né? Que são só as caixinhas, por exemplo, que é a lista em blocos. Então, ele vai aparecer uma listinha. Ah, e como eu coloquei a caixa, o formato ali, ele ficou para trás. Então, eu tenho que organizar ali na linha do formatar e trazer para frente. Quando a gente coloca mais de uma coisa no mesmo slide, às vezes fica uma atrás da outra, né? Então, a gente tem que ou trazer para frente ou recuar. Então, essa aqui é a listinha mais básica, né, que ele vai ter ali de blocos. Então, aqui eu vou colocando as palavras-chave que eu quero tratar, ou texto, né, curto, né? Lembrar que não adianta a gente ter os bloquinhos se a gente for encher de texto cada um. Bom, mas eu não quero usar o bloquinho. Quero deixar uma lista mais bonitinha. O próprio PowerPoint, ele dá algumas opções aqui, né, quando a gente quer inserir, e uma delas é o Smart Art. Quero colocar uma lista, por exemplo, com esses aqui atrás, com essas formas atrás, né? Ele vai dar um destaque maior para o texto, com essas forminhas atrás mais claras. Bom, então, escolho ali o que me servir melhor, preencho com a minha lista. E eu posso mudar a cor disso daqui, né? Para ter relação com ornar mais, né? Ele combinar mais com o que tá vindo na minha apresentação, né? Porque esse azul não tem nada a ver. Então, o que tem a ver mais ou menos é esse azul aqui. É um preto ou esse azul aqui mais marinho. Então, eu vou deixar naquele azul marinho. Quando eu seleciono tudo, venho aqui nessa bordinha e seleciono tudo, e vou em formatar. Opa, desculpe. Tá aparecendo? Tá. E vou em formatar, eu posso... Ah, não, eu vou ter em formatar e tem o Smart Design, né? Que ele vai formatar o Smart Design inteiro. Então, eu posso aqui em alterar cores. Ele vai dar algumas cores prontas, e que eu geralmente não uso, porque as cores são feias. Eu geralmente não gosto. Mas, se couber, a gente usa. Ou se o tempo estiver curto, essas coisas, né, a gente usa, a gente escolhe um daqui. Se eu tiver mais tempo, ó, eu quero deixar esses mais escuros de uma cor só e os de trás de outra cor. Então, eu seleciono esse da frente, aperto Shift, o outro ali da ideia 2, continuo com o Shift apertado, seleciono a ideia 3 e vou em formatar. Aqui é como se fosse formatar manualmente, assim. Então, a gente vai em preenchimento da forma e escolhe a cor. Né? Eu queria aquele azul marinho bonito, que tem mais a ver com a minha apresentação. Beleza, agora eu preciso mudar atrás também, porque não tem nada a ver com aquele azul ali. Então, deixo branco, mas quero mudar o contorno da parte de trás. Então, seleciono só a parte de trás e não o Smart Art todo. Só a parte de trás, seguro o Shift para poder selecionar a outra parte de trás e continuo, seleciono o outro. Então, quero mudar o contorno para usar o mesmo azul e ele ficar mais combinando uma coisa com a outra, né? Não azuis de tom diferente. Então, aqui ele aparece bem a lista e tem bastante contraste, né? Aqui eu posso mudar depois usar a mesma fonte, né, que eu estiver usando na apresentação.
E tem uma listinha ali bem que realça o que eu quero mostrar. Desculpa. Deixa eu tirar esse Smart Art. Né? E a gente tem outros tipos também, né? Se eu quero mostrar alguma coisa que tem relação, por exemplo, eu gosto muito desses aqui de relação. Né? Uma coisa que está sendo predominante do que a outra, né? Eu posso usar a balança. Ou se eu quero mostrar uma coisa que é central e importante, coisas que são periféricas, né? Ideias periféricas, né? Esse do círculo é bem legal. Se eu quero mostrar ideias que se juntam, trazer o funil é bem interessante, né? Que são ideias, textos que eu coloco lá dentro e que resultam em algo aqui no final. Então, se eu quero trazer essa ideia de coisas que se misturam e que resultam numa terceira coisa, por exemplo, né? Esse aqui é bem interessante. E aqui a ideia é a gente pensar, né? O que eu quero mostrar e que recurso que me ajuda a mostrar isso. Né? Porque se eu quero mostrar uma lista, por exemplo, simples de coisa, né? Não precisa eu pegar toda uma... Não é necessário eu trazer um Smart Art que tenha muitos espaços. Agora, se eu quero trazer uma coisa, uma explicação dessa coisa, curta, né? Aqui isso me ajuda. Bom, Smart Arts, então. Com relação, depois do Smart Art, a gente tem as imagens na internet, né? Porque a gente pode também lá procurar blocos não, mas imagens de balões de fala, de balões de, como se fosse post-its, né? Elementos gráficos que nos ajudem a mostrar aquilo que a gente quer. Então, lá no Google, a gente pode procurar por ou balão de fala mesmo, né? Aí colado no que a gente quer mostrar, né? Se eu quero, vou mostrar um autor falando o seu conceito. É interessante eu achar a foto do autor, né? E mostrar esse balão de fala saindo ali da boca dele para dar essa impressão do que ele está falando. Sempre quando a gente coloca PNG do lado, já ajuda, porque já vem umas imagens mais bonitinhas, mais de mais qualidade. Então, se eu ver em balão de fala, né, é interessante sempre procurar imagens, que ele procura só imagens, e lá nas ferramentas, novamente, a cor transparente atrás, né, para ficar mais elegante aí no slide, não ficar aquela coisa colada, parecendo um cartaz de ensino médio. Então, aqui tem várias opções, né, do que eu pego o que mais me interessa. Né, se é uma coisa muito formal, tal, de disciplina, de pós-graduação, às vezes não é interessante um balão de fala assim todo espinhudo, né? Mas se for essa a ideia, né, se for algo impactante, talvez ajude. Então vou pegar esse aqui que é bem, parece elegante, vou copiar e vou levar lá para a apresentação. Lá na apresentação, eu vou de novo, lado direito e colar. Lado direito, ele vem em opções de colagem, né? Não vem em colar direto. Às vezes, alguma delas, ele sempre dá 3 opções aqui. Eu não entendi ainda muito bem qual é a diferença uma da outra. Mas, geralmente, quando uma não dá certo, eu vou em outra e dá certo. Bom, então ali ele copia o balão de fala que eu quis. Deixa eu tirar essa coisa atrás. E aqui eu consigo não escrever direto atrás, né? Eu preciso inserir uma caixa de texto para eu conseguir escrever aqui dentro o que eu precisar escrever. E ali formatado da forma que eu quiser, né? Colocar a fonte que eu quiser, o tamanho grande que seja possível de visualizar. Aí sempre, geralmente o que eu uso é pelo menos ali um 20 ou mais, né? Dependendo da importância mesmo, né? Do texto que vai estar escrito.
Pois bem, passamos por Smart Art. E aí as imagens com relação ao balão de fala, ela pode ser daqueles post-it, ele pode ser uma ideia de... como se fosse aquelas plaquinhas de importante. Isso aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Placa de protesto, né? Tudo isso pode se tornar uma caixa de texto, né? Que tem a relação com o que a gente vai mostrar, com o que a gente vai quer expressar. Bom, seguindo, a gente vai para as fotos na apresentação. Quando a gente usa foto, né, principalmente em pesquisas que elas são analisadas, né, elas não estão ali só para bonito, elas estão ali elas fazem parte da análise, né, da apresentação. É importante que as pessoas vejam, tanto na pesquisa, né, lá no próprio no formal, né, no relatório formal da pesquisa, mas também na apresentação, se a gente vai trazê-las para a apresentação. Então, aqui é uma foto de 2010, ainda da minha monografia, e eu olhando ali no celular, né, que eu estou vendo pelo celular também aqui, não dá para enxergar quase nada, nem o que está escrito. O que fica diferente se eu deixar ela maior. Então, o que tem na imagem, né, é uma foto de um parque, onde eu queria mostrar dois garotos, dois meninos, adolescentes, observando o movimento do parque, observando ali onde está o pipoqueiro, observando o grupo passando, né? O parque ele tem várias árvores, está um dia nublado, e não mostra na imagem, mas atrás desses meninos tem um banco, mostra só uma parte pequena dele, e tem um lago, né? Então a ideia do parque é que as pessoas sentem no banco e olhem o lago. Tem um mirante, inclusive, bem bonito. Mas o que eu queria mostrar na apresentação dessa imagem em si era que os meninos não estavam nem aí para o lago, eles queriam ver o movimento do parque, né? Porque essa era a ideia de uma reapropriação, olhar o movimento, olhar as pessoas, ao invés de olhar o que estava planejado para ser olhado, né? Que era o lago, e por isso o banco estava virado para o lago. Então, é importante descrever a imagem, porque vai ter pessoas que não vão conseguir enxergar, porque ou tem deficiência visual, ou estão ouvindo a sua apresentação e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, trazer ali a descrição, ela destacada, né, para as pessoas conseguirem visualizar o que está descrito, ou numa caixa de texto branca, com letra preta, para ficar um contraste interessante, ou como está aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é essa... deixa eu lembrar o nome. É realce de texto, né, que é quando a gente seleciona o texto e vem ali em realce. Daí ele tem várias cores, né? Amarelo, verde, como se fosse aquelas canetas de marca-texto mesmo. Então ele pode ser um destaque mais sutil, né? Para isso não ficar tão aparente, ou se eu quero chamar atenção mesmo, eu uso o amarelo, se eu quero que isso seja destacado. E até mesmo para quem está apresentando não esquecer de falar. Então fica bem diferente, né? Mostrar essa imagem grande, apesar daqui ela tá com uma definição ruim, né? Foi tirada com uma câmera ruim, mas fica diferente do que eu mostrar uma imagem pequena. Ai, vocês não estão vendo. Desculpe. Isso. E ainda, se eu quero destacar elementos da minha imagem, eu vou trazer também, eu posso trazer, além da minha do cursor aqui, né, quando estiver mostrando, tá mostrando o que eu quero, eu posso trazer esses elementos de destaque mesmo, que daí vão ser formas. Eu vou inserir formas, posso inserir setas, né, ou círculos mesmo para destacar o que eu quero. Né? Se eu quero destacar, por exemplo, ali os meninos, outro grupo de meninos na bicicleta, eu coloco o círculo lá em cima, dou 2 cliques e deixo sem preenchimento, para a gente conseguir enxergar atrás. E deixo o contorno, aí que destaque, ou amarelo, forte, ou vermelho, como tá ali. E deixo esse contorno mais espesso, né, uma espessura maior, para isso chamar a atenção das pessoas.
Então, quando eu vou em apresentar, isso vai estar bem destacado, né? Só se a pessoa não puder enxergar mesmo, que ela não vai ver o que eu quero que ela veja, que é aquilo. Essa fotografia, Karine, você colocou só ampliando ela com shift e puxando? Isso, aham. Normal, assim como se fosse colar ela ali no fundo. Isso, aham. Copiei, colei e aumentei ela do tamanho todo, né, do quadro do slide. Ah, não, eu perguntei que talvez pudesse ter um outro recurso que eu não soubesse. Bom. Aqui. E compartilhar de novo. Bom, é importante a gente nunca, jamais, never, forever, distorcer as imagens, porque elas ficam feias, elas tiram a atenção das pessoas, a gente não consegue enxergar direito o que está lá. Então, nunca pegar a imagem só de um lado e puxá-la, né? Porque isso aqui distorce tudo, a imagem. Bom, seguindo, a gente vai evitar colocar imagens com muitos detalhes e cores de plano de fundo, né? Porque as pessoas vão precisar forçar muito a vista para conseguir enxergar e possivelmente não enxergue, né? Como, por exemplo, aqui. Seria um exemplo, né? De capa, por exemplo, de trabalho, né? De apresentação. Estou lá falando da fake news, a internet na atualidade, coloquei uma imagem bem legal atrás, só que coloquei o título na frente, ninguém entende nada. A mesma imagem ela pode ser usada de outra forma, né? Deixo a imagem menor porque dá para enxergar o que ela tá, que ela é uma imagem que eu consigo ver ela mesmo menor e dou mais ênfase para o título, né? Ou deixo esse título mais lá em cima e deixo a imagem maior. Puxo ela e deixo ela aqui maior, se eu quero mostrá-la de uma forma com mais ênfase. Aqui, para dar cor na caixa de textos, dei o recurso lá da conta-gotas, né? Então, selecionei aqui, fui em forma de formato. Opa. E isso aqui é uma caixa de texto, então ela parece um pouco diferente. Fica aqui do lado as opções dela de preenchimento. Mas aparece a mesma coisa, preenchimento, várias cores disponíveis e o conta-gotas também está lá. Então eu quero pegar o mesmo vermelho desse fake aqui, por exemplo, para poder as coisas combinarem. Então, assim, peguei lá e ele já estava, então ficou da mesma cor. Para a gente conseguir utilizar a mesma cor aí para o slide todo. Ou pegar outras imagens, né? Como, por exemplo, aqui, fake news, e daí utilizar essa própria imagem junto com uma caixa de texto, né? Para trazer nessa capa. Ou próximo, né? Ter também a imagem grande e com uma caixa menor atrás, na frente, trazendo o título e com uma cor assim parecida, né? Não necessariamente igual, mas ali parecida, próxima ali do que a gente está mostrando. Então ela pode ser mais impactante, vermelho, né? Ou ela pode ser mais suave, então aí depende do que a gente quer trazer. Uma coisa importante são os direitos autorais das imagens, né? Então se a gente vai trazer, por exemplo, né? Isso aqui, e eu vou divulgar isso aqui no YouTube, é importante trazer da onde foi tirado, né, essas imagens. E lugares interessantes para isso são alguns bancos de imagem mesmo que tem na internet. Alguns deles, inclusive, dão imagens gratuitas se você se cadastrar, então depende aí da necessidade que a gente tem de trabalho, né, se é uma apresentação importante ali, que a gente precisa de imagens melhores, talvez. Interessante, eles vão fazer pagamento mesmo, e geralmente elas são caras, então... geralmente elas são caras e tem alguns bancos de imagens gratuitos, né? Por exemplo, eles têm algumas imagens gratuitas no Shutterstock e na Pixabay, e tem pagas também, né? Já no Pages Here, só
free, são só imagens livres. Claro que as imagens pagas são mais legais, geralmente. Com relação aos textos, né? Vamos marcar bem que a gente tem que evitar inserir textos longos, porque as pessoas se perdem, elas não prestam atenção no que a gente está falando. Mas se a gente tiver essa necessidade, a ideia é inserir, ou como conceitos, né? Por exemplo, ou trechos de entrevista, que as pessoas falaram aquilo mesmo, hein? É muito difícil a gente fazer uma paráfrase daquilo, ou trazer de outra forma, né? E os conceitos realmente são importantes, né? Em algumas áreas, eles marcam posições bem específicas. É interessante a gente ler junto com o público, né? E, se necessário, fazer pausas para comentar o conteúdo. Então, aí aqui eu acabei não colocando nenhum conceito, mas é para fazer esse exemplo, né? Mas é textos aí, fontes grandes, para as pessoas conseguirem enxergar o que a gente está lendo e ler junto com elas para acompanhá-las. E daqui, já quase finalizando, a gente vai para as transições e animações de slides. Então, transições são essas mudanças de um slide para o outro, né? Esse emanecer, não é emanecer que fala, mas tem um outro nome. Mas essa mudança, né, de um slide para o outro, só um minuto, aqui, essa transição, né, de um slide para o outro é a transição, né? E quando uma coisa aparece no slide, é a animação. A gente deixa o slide com mais vida, essa é a ideia. E dá para a gente colocar animação tanto de entrada, quanto de saída, quanto de ênfase, né? Então, vou mostrar ali primeiro a transição, né? Se eu quero mudar do slide, esse tópico 9, para o próximo slide, vocês não estão vendo de novo. Isso. Aqui. Então, se eu quero mudar esse slide 9 para o próximo, né? Aqui do 28 para o 29, a gente pode inserir uma transição. O PowerPoint, ele dá opções assim, bem das mais sutis, as mais glamourosas, as mais rebuscadas que tem. Se é uma apresentação grande, é interessante que a gente não use transições muito empolgantes, como ele fala aqui, né? Como, por exemplo, essa. Ele demora, ele faz uma coisa bem glamurosa mesmo, só que na questão de uma apresentação online, por exemplo, dependendo da velocidade da internet, às vezes as pessoas nem veem direito, elas veem toda picotada essa animação, né? Então, as mais interessantes seriam essas transições mais sutis, que são essas mais em cima ali. Quando a gente aperta aqui, ele aparece todos. Então, as sutis, né? Seria transformar, esmaecer, é o nome, não é emanecer, esmaecer. Empurrão, né? Que entra como se um empurrasse o outro. Dividir, revelar, né? Até essas barras eu já acho não tão sutis. E nem o piscar também, porque parece uma luz mesmo piscando na cara das pessoas. Mas o dividir, por exemplo, né? Eu divido o outro e ele aparece no próximo slide. Então, ele ajuda nessa mudança, assim, para não ficar tão brusca, né? Essa mudança de um slide para o outro. Mas também ela não pode ficar muito demorada, porque senão vai cansar as pessoas, né? A própria visão das pessoas. Com relação à animação, eu posso inserir em qualquer dos meus, em qualquer blog, caixa de texto ou imagem, eu posso inseri-las, né? Quando eu coloquei esse slide aqui, eu posso querer que as pessoas leiam primeiro caixa de texto, e só depois elas vão ler sobre as animações. Então, eu não quero que a animação apareça agora, então eu vou inserir uma animação. Eu só vou apagar ali as que eu já coloquei, para a gente não se confundir. Então, eu quero colocar uma animação, vou abrir todas aqui, de entrada. Daí ela tem entradas ali, aparecer, esmaecer, surgir, né? Eu posso ir escolhendo ali, vendo
qual que é de cada uma para escolher. Quero flutuar para dentro. Então, ele me dá uma prévia ali de como é esse flutuar para dentro e beleza, gostei. Então, quando eu der for em apresentar, ele não vai aparecer de cara, vai aparecer só quando eu clicar. E voltar aqui. Então, isso é bem interessante quando eu estiver falando sobre alguma lista, algum texto, e eu quiser que as pessoas foquem em cada ponto da lista, ou em cada ponto do texto, cada trecho do texto, né? Se eu já souber aonde eu vou fazer cada pausa para comentar o texto, né? Isso é bem interessante, que eu vou fazendo cada parte aparecer num momento específico. Então, eu posso, ali a animação ela está selecionada, né? Eu posso fazer ela iniciar ao clicar, como está aqui. Ou com o anterior, que daí ele entende que a transição, né, também é um recurso. Então, quando ele entrar no slide, quando o slide entrar, já vai aparecer isso também. Não sei se é muito útil, porque daí já vai aparecer. Ou após também, né? Então, vai aparecer primeiro o slide e depois vai aparecer a caixa de texto. Bom, nessa mesma caixa de texto, eu posso adicionar mais uma animação, e isso eu descobri hoje, inclusive. Se eu seleciono esse umzinho aqui, né, estou selecionando a animação dele, a animação de entrada. Quando eu venho em adicionar animação, eu vou adicionar, ó, como ele fala ali, a nova animação será aplicada após as animações já existentes no slide. Isso é interessante, porque eu posso fazer ela sair também. Então, eu vou em adicionar e posso colocar uma de ênfase, por exemplo, ou uma de saída, como está ali embaixo, mais efeitos de saída. E aí tem várias opções, legais e menos legais. Bom, vou na reduzir aqui, ó, e dou um OK. Então, quando eu apresentar, ela não vai estar lá, porque eu primeiro vou clicar para ela aparecer, e depois já vai ter a próxima. Eu não quero mais que ela apareça ali, eu quero que ela saia, então ela vai sair. Então, dá para a gente colocar várias coisas no mesmo slide, elementos de animação aí de entrada, de saída, e vou colocar ali de ênfase só para a gente ver o de ênfase também. O de ênfase eu acho importante. Esses tempos eu precisei e eu não sabia onde ele estava. Não sabia como colocar na mesma caixa. Então, só vou apagar ali a animação de saída, né? Seleciono o 2 ali, que é a animação de saída, e deleto. E vou adicionar um de ênfase. Então, adicionar animação de ênfase. E quero colocar uma animação de, por exemplo, onda. Nossa, não vou colocar essa. Então, eu excluo ela, não gostei. Excluo. Vou de volta. Adicionar animação e clarear. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ela aparece e depois ela clareia. É útil às vezes. Pois bem, deixa eu... Compartilhar novamente. Bom, é importante a gente ter sempre um plano A, plano B, plano C, todos os planos possíveis, né? Salvando em mais de um formato a apresentação. Então, por exemplo, se a gente for... Desculpe os cachorros. Se a gente for colocar uma animação de saída dessa caixa de texto e outra coisa entrar na frente dela, se eu salvar em PDF, as coisas vão aparecer uma em cima da outra, né? Então é importante, se eu for salvar em PDF, eu salvar uma versão com as coisas separadas ou em slides diferentes, para isso não me atrapalhar.
Então, mas é importante salvar em PDF, salvar em JPG, que seria imagens, enviar para si mesmo por e-mail, por nuvem, né? OneDrive, Google Drive, ou Pendrive mesmo, que ainda existem, e até em último caso imprimir, né? Se for uma apresentação aí super importante, né? Uma defesa, algo assim, imprimir também, porque a energia pode acabar. Para a gente salvar em PDF ou JPEG, a gente vai lá em arquivo e vai em salvar como. Ele vai perguntar onde quer salvar, eu vou colocar lá na área de trabalho. Área de trabalho. Antes de salvar direto ali, eu vou mudar aqui o tipo. Debaixo do nome do arquivo, embaixo ali está o tipo. E tem vários tipos. Então, eu vou salvar em PDF a minha apresentação. Salvei em PDF, pronto, e salvar. Então, agora eu tenho certeza que, mesmo se outra pessoa abrir, não vai desformatar questão de fontes, né? Questão de tamanho, questão das imagens. Isso vai se manter. E também também com relação a algumas plataformas, elas têm muita dificuldade de fazer as animações darem certo, né? Ou elas travam, ou elas demoram para poder acontecer. Então, é importante, às vezes, se viu que não vai dar certo a versão mais bonita, né, do slide, com as animações, com as transições, com as entradas, saídas, tudo mais, e para o PDF mesmo, que não é tão legal, mas dá certo, funciona. Com relação ao JPEG, ele é bem útil quando a gente quer fazer, por exemplo, banner, quando a gente quer fazer algum outro, ou alguma imagem para pôr como banner de chamada de oficina mesmo, ou alguma informação aí de colocar no Facebook, Instagram, essas coisas, né? Se eu quero, por exemplo, que esse slide aqui seja divulgado, ele é o slide 30, né? A gente pode ver aqui. Eu vou lá em salvar como, também. Vou procurar um local de trabalho, que é o que tem tudo. E quero salvar em JPEG, esse JPG. Né? A extensão do arquivo vira JPG. Então, vou salvar isso aqui e vou apertar em salvar. Ele vai me perguntar se eu quero exportar, né, para JPEG todos os slides. Ele vai transformar cada quadro cada slide em uma imagem diferente, ou apenas este que eu estava lá, que é o 30. Então, eu quero apenas este, e ele vai salvar apenas esse slide como uma imagem. Eu vou poder postar em WhatsApp, em Facebook, coisas assim para ser mais fácil aí a divulgação. Daí ele ficou salvo lá na área de trabalho como JPEG. E imprimir, né? E o restante aí que a gente já tem ideia de como salvar nessas outras formas. E aqui as referências, né? De tudo que eu falei, e seria isso. Mentira, não seria só isso. Essas referências não tem nada a ver com a apresentação, mas provavelmente vocês não enxergaram, então também faz diferença, né? Porque não adianta a gente colocar referência assim, né? Lembrando que a apresentação em PowerPoint, de novo, né? Se não tiver em edital, ela não precisa seguir uma ordem de ABNT. Então, não necessariamente eu preciso colocar as referências como a ABNT manda. Então, eu posso colocar aí umas principais referências, ou algumas referências, né? Não são todas que são essenciais para a apresentação, são algumas. E aqui só um exemplo de como poderia ser, né? Se eu tiver mais tempo na apresentação, é interessante falar, olha, usei aqui o trabalho do professor Magnani, com Spadiari, Lazer de Perto de Dentro, publicação de 2018, também a do Manzini, de 2007, e citando cada uma, né? Até para dar tempo das pessoas ou darem print screen, ou anotarem o nome do autor, a data, né, da publicação ali. Então, falar um pouco delas ajuda para que as pessoas consigam entender
quais foram, né? E algumas pessoas vão realmente estar mais interessadas nas referências do que no nosso próprio trabalho. Então é importante trazer essas referências de uma forma que as pessoas consigam ver as referências. E não só trazer lá o textão todo ABNT, que a gente não consegue enxergar. Ou até mesmo, se tiver mais tempo, tanto de fazer a apresentação quanto de apresentá-la efetivamente, né? Pode trazer as imagens, as capas, né, dos livros, que é bem interessante. As pessoas veem a capa do livro, já marca mais, né, também na cabeça delas o que foi utilizado para a sua apresentação. E terminar sempre com seu contato, um agradecimento, né, porque as pessoas dedicaram um tempo da vida delas para estar te ouvindo, né, e elas realmente podem querer entrar em contato com você, talvez, ou para pegar alguma referência que elas não conseguiram pegar, ou para trabalhos possíveis, futuros e tudo mais. Então, é interessante deixar o obrigado e deixar um tempo também, de novo, deixar um tempinho pequeno ali para as pessoas conseguirem anotar ou darem print screen, se for o caso. Né? Não adianta só dizer obrigada e tchau, desligar tudo. Você tem que dar um tempo ali para as pessoas respirarem. Seria isso, gente. Se a gente tiver mais alguma dúvida do que talvez eu não falei. Tem várias coisas, na verdade, bem legais no PowerPoint, que seriam interessantes, né, de trazer.